E aí galera da TV Palmeiras, tudo bom com vocês? Começa agora mais um incrível quadro comigo, Murilo Dias. Eu não poderia ter convidado, entrevistado melhor que o nosso craque, nosso 10, nosso camisa 10 nesse primeiro episódio do quadro Fora de Casa. E basicamente nós vamos entrevistar não o jogador, o craque, o jogador Moisés. Nós vamos entrevistar a pessoa física, Moisés Lima Magalhães. Esse é seu nome, certo? Acertei, né? Então comecei bem. A gente não poderia começar de outro lugar, senão Minas Gerais. Moisés Mineiro começou sua carreira no América, certo? Muito incentivado pelo seu pai, né? Então, eu comecei... Meu final, assim, de base foi no América, né? Mas antes disso já rodava o Brasil aí, com incentivo dos meus pais desde 7, 8 anos de idade. Então, a faculdade futebolística aí começou cedo e, graças a Deus, terminou com sucesso. E você, ainda no América, foi pra Goiás, foi pro Paraná. Quando você ia emprestado pra esses lugares, você ia sozinho? Você levava alguém da sua família, algum amigo? Não, quando eu tava na base eu sempre fui sozinho, né? Sempre morei em concentrações, até porque meus pais não tinham condições de largar a vida e me acompanhar. Então, tanto eu quanto meu irmão, quando sigo esse caminho, sempre sozinho, aquele momento de saudade, sentia as dificuldades, tinha que passar muitas das vezes calado, né? Porque se você conta pro seu pai e sua mãe que você tá passando na concentração, eles te mandam voltar para casa. Sofri bastante, mas sofrimentos que me fizeram crescer, não só como atleta, mas também como pessoa. Se sentia sozinho muito na concentração? Sem dúvida, a gente sente saudade do nosso lar, da nossa casa, dos nossos pais. Nunca consegui ter amigos, né? Amigos, a gente fala que assim, de 20 anos, de crescer junto e tal, porque a gente sempre, no meio do futebol, tá pra um lado, pro outro. Muito, né? E também pela dificuldade que meus pais tiveram, né? A gente era igual cigano, né? Morava de aluguel, então às vezes apertava o aluguel aqui, ia pra outro. Morei na casa dos meus avós, então teve sempre essa dificuldade, mas coisas que fazem parte da vida. Moisés volta pro América Mineiro depois de rodar um pouquinho, é campeão, destaque da Série C, aí teve aquela questão com o técnico lá do América, que já foi discutido, e você foi pro esporte. Como que foi essa sua transferência pro Nordeste? Se adaptou bem lá? Quando eu saí, né, foi a pedido de um treinador, o Givanildo de Oliveira, que me levou, é um cara que me ensinou muito no tempo que eu trabalhei com ele. E ele me levou e eu me adaptei muito bem, né? Até porque eu já tinha esse costume de morar fora. Eu sempre me preparei para essas dificuldades, né, teoricamente, do futebol. E qual que é a principal diferença de jogar no Nordeste, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste? Você já jogou em todas essas regiões? Então, acho que a maior dificuldade do Nordeste é a distância, né? O deslocamento, né? O deslocamento, querendo ou não, isso faz muita diferença, né? Porque não tem voos direto. Então você tem que fazer escala e fica 2, 3 horas no aeroporto, mais 3, 4 horas de viagem de avião. Cansa muito. Para muitos, né, aqueles que não entendem de futebol e só gostam de apontar o dedo, falam, mas o cara viajar de avião é muito fácil. Só que não é Fica lá assim, 3 né? horinhas com a puta perna que os caras têm naquele espacinho lá do avião. Perna dobrada, depois no dia você tem que chegar e tem que ter uma alta performance. Sim. Isso não é uma vez, né? Isso acontece 3, 4 vezes na semana. E você, né? Então, 1,84 m, né? Você tem, então você passou um aperto. É uma dificuldade muito grande daqueles times do Nordeste. E aí você vem pra São Paulo, pra Portuguesa, encontra o Everton que tá aqui, o Bruno Henrique que tá aqui. Como que foi? E teve destaque também, como que foi essa sua passagem por São Paulo? Porque você já tinha passado por metrópoles, né, do Brasil, mas você veio pra uma megalópole, né? Metrópoles juntas. Gostei muito de São Paulo desde o momento que eu me mudei pra cá, né? E quando eu cheguei na Portuguesa, a Portuguesa tinha acabado de ter o acesso para a Série A. Barcelusa, né? E aí eu cheguei pós o Paulista, pro Brasileiro. Então foram momentos bons, né? Mas eu lembro que logo que eu vim pra cá também, eu tava noivo já, minha esposa ficou resolvendo situações de casamento em Belo Horizonte sozinha. Então foram três anos praticamente longe assim dela também. E ela tinha o trabalho dela, os nossos pais não aceitava ela vir morar comigo e nem a gente queria também isso, né? Antes de casar. Então a gente procurou dar tempo ao tempo e final de 2012 que eu casei, aí a partir disso ela começou a estar junto comigo. E eu queria falar agora um pouquinho dessa pessoa, Sônia Mara, que eu acho que é uma pessoa muito importante, tanto na sua vida quanto na sua carreira. Vocês se conheceram, que eu vi lá numa rede social, pelo Orkut, foi isso mesmo, né? Foi, isso aí dá o que falar lá em casa até hoje, né? A pergunta mais importante, quem adicionou quem primeiro? Exatamente, essa é a briga.
Sua versão? Seria até bom se ela estivesse aqui, né? Que aí o papo ia esquentar. A sua versão. Quem... Então, eu falo que ela que me seguiu. O que eu lembro é isso. Ela na época não é seguiu, né? Tinha aquelas comunidades lá. E aí a gente acho que participava de alguma comunidade em comum. Assim. E aí você viu o perfil dela, se destacou, e você foi lá. Eu fui lá, olhei, mas sinceramente eu não lembro se foi eu ou foi ela, né? Ela fala que foi eu. Opa. E eu puxo pro meu lado, falo que foi ela. E essa discussão não para, não. E aí, como foi a primeira coisa que você pensou quando você viu sua esposa pela primeira vez? Nossa, essa é a mulher da minha vida. Foi isso que você pensou? O que você pensou na hora? Quando eu vi ela, eu falei, caramba, que mulher bonita. Né? E eu não achava que ela era tão alta assim pra mulher, né? Na hora que eu vi ela, eu falei, nossa, bonita, é alta. Assustou? Não assustou, mas eu gostei. Que bom. Eu gostei, eu falei, pô, isso é bom, né? Porque eu sou alto também e eu gosto de mulheres mais altas. E aí, um ano depois, vocês recebem, imagino que uma das melhores notícias que um casal pode receber, que é a notícia que vocês teriam uma filha, né? A Ana, em 2013. Vocês pensaram em voltar pra Minas pra ficar ali perto da família ou vocês decidiram seguir na carreira? Você estava em São Paulo ainda, né, naquele momento? Logo que nós casamos, o nosso objetivo já era que ela engravidasse o mais rápido possível, né? A gente tinha esse desejo de ter uma... Você tinha o sonho de ser pai? Tinha, sempre tive. Eu queria até ter casado antes, ter sido pai antes, só que a situação não dava, né? Então a gente teve que ir prolongando um pouco. Ela até fala que eu enrolei muito ela. Pra casar. Pra casar. E aí logo que ela engravidou, né? Terminamos o ano, não tinha planejamento nenhum de sair e acabei indo pra Croácia. Sim. Foi onde nasceu a Ana Luísa. Ela é croata, né? A Ana é croata. Minha esposa foi pra Croácia de 7 meses. E ela foi assim, de correria, porque se desse 8 ela já não poderia viajar, né? Então acabou dando certo e graças a Deus hoje nós temos duas crianças maravilhosas. E a gravidez foi um critério importante nessa sua decisão de ir para a Croácia ou não? Você falou, putz, não é o momento de sair do Brasil, ou vocês assumiram esse risco e vamos que vamos? Não, eu já tava meio que com planos de sair, assim, né? Eu já tinha conversado com o meu empresário no final de 2013 e falei, eu tenho intenção de ir para fora do Brasil. Que era um sonho seu, jogar na Europa. Era um sonho meu. Quero ver como vai ser. Foi tudo planejado assim da minha mente, né? Eu já queria sair, mesmo sabendo da gravidez. E a gente sabia que era um país muito bom para se viver. Procurei essas informações e eu acho que foi uma decisão muito acertada nossa de ter ido. E eu queria que você contasse o que você pensou pela primeira vez quando o seu empresário falou, tem um time da Croácia querendo contar com o seu futebol. Porque a Croácia não é tá desenvolvendo agora, né? Mais essa tradição no futebol, tanto que tá aí na final da Copa do Mundo. Mas o que você pensou na primeira vez que falou Croácia? Você falou, putz, Croácia, será? Ou você pesquisou antes e tal? Então, quando meu empresário veio e falou, eu já fiquei assim, mas na Croácia realmente eu não conhecia muito o futebol da Croácia. Eu fui de braços abertos, sabendo que eu não seria tão visto lá, né? Por ser um país não tão falado dentro do futebol, mas que eu poderia aprender muito. E aprendi. Isso foi o mais interessante, porque meus 2 anos lá eu evolui muito meu futebol. Eu falo que eu fui para lá um bom jogador e voltei um pouco melhor ainda, né? A forma de pensar, de agir dentro dos treinamentos, dentro dos jogos, foram coisas que eu aprendi, que eu trouxe para a minha vida, assim, né? A forma de encarar meus companheiros, um treinamento, uma reunião, tudo que se faz, eles são muito, muito concentrados, muito focados, né? no que eles querem. Eles têm um objetivo e eles traçam metas e eles alcançam. E você, quando você chegou lá, você sentiu um povo animado, empolgado com o país? Porque um ano antes você ia, a Croácia foi aceita na União Europeia, então era uma injeção de ânimo num país que tinha passado por uma crise enorme em 2009. Não sei se você soube, mas o governo lá da Croácia proibiu as festas de final de ano, de Natal, de Ano Novo, porque não tinha dinheiro para gastar. Você chegou lá, você sentiu um povo animado de novo com o seu país, para levar o país para frente? Então, uma das coisas também que me animaram quando meu empresário veio me falar que eles tinham entrado na União Europeia, né? Isso é importante. Não é aquele país europeu que as pessoas são frias, não tem aquela aproximação. Não, lá pelo contrário, eles são pessoas que vêm, conversam, gostam de estar próximo.
né? O meu clube lá, os jogadores muitas vezes saíam juntos, ia para café bar, que tem bastante lá, a gente ia, ficava tomando café, o pessoal lá bebe todo dia, né? Então a gente E se fumam juntava, bastante nesse café aí, né? Porque lá é bebe e permitido fuma, fumar. Então foi uma coisa bem gostosa assim e me ajudou a adaptar. Apesar de não ter nenhum brasileiro, nenhum português, eu ter que me virar, eu me senti uma pessoa querida ali perto deles. Isso facilitou bastante a minha estadia lá durante os 2 dias. E até por isso eu procurei me adaptar o mais rápido possível, conhecer da língua para me interagir melhor com eles. Você falou um negócio agora muito importante, a língua. Porque assim, se você vai pra Espanha, para Portugal, até pra Inglaterra, você consegue desenrolar um pouquinho de ver filme e tal. Mas no croata não tem como improvisar nada, né? Não tem. Realmente é muito difícil, né? E quando eu cheguei, eu não era um tradutor, um professor, alguma coisa assim. Era o filho de uma brasileira casada com um croata. E aí ele falava um pouco de português. Português malemar, né? Malemar. Ele não sabia muito bem, mas dava para entender. Até por isso eu comecei a me virar mesmo, a aprender a falar. Não estudei, mas eu pego muito conversando com as pessoas, eu aprendo muito, presto bastante atenção. E eu sou corajoso, né? Vou falando errado até aprender. E com isso eu consegui me virar bem lá. E a partir de 6 meses, 7 meses, eu já tinha eles em alguns momentos importantes, mas no mais eu me virava sozinho. E você já sentiu alguma dificuldade com alguma orientação do treinador? Porque lá o seu intérprete não podia te ajudar. Ele fez alguma orientação, algum desenho tático, você, vou fazer. Aí você fez um negócio completamente diferente. Não, isso não. A língua do futebol é muito fácil de você aprender, né? O básico ali do futebol com 2 semanas eu sabia todas as instruções principais, assim. Isso foi bem tranquilo. O que pegou comigo com o treinador foi que quando eu fiz uma artroscopia no joelho, no menisco, no joelho direito. E aí era coisa simples, né? De 20 dias eu já voltei a jogar na época. O treinador lá quer saber de tudo, né? Ele vai na fisioterapia, ele vai no nutricionista, ele que manda, né? Na Europa tem muito disso, um treinador gerir tudo. Sim. E aí sempre que eu estava na fisioterapia, ele chegava e me perguntava como eu estava. E lá a palavra dor e melhor é muito parecido. Como né? que é a pronúncia? É boli, é dor, e boli é melhor. E aí ele me perguntava, eu sempre falando boli. Só que eu achei que eu tava falando que eu tava melhorando, e eu tava falando que eu tava com dor, com dor. E aí, um dia ele chamou o fisioterapeuta, e aí, o que vocês vão fazer? O menino, todo dia eu perguntei ele sempre tá com dor, nunca melhora, nunca... Aí chamou o intérprete, aí ele veio me falar, Moisés, você tá falando isso, não sei o que. Eu falei, não, eu tava querendo falar que eu tava melhor e tava falando errado. Essa foi a única coisa, assim, com ele que... No nível de treinamento ali que eu acabei errando. E já cometeu alguma gafe social? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo você cumprimenta a pessoa com um beijinho, no Rio são 2. Lá tem algum costume social que você chegou e passou um pouquinho de aperto? Lá eles não tem muito costume de beijo, assim, né? E o bom é que lá é tchau pra chegar e tchau pra sair, então... Você tá sempre é certo. muito fácil de falar. A gafe que eu cometi foi eu e minha esposa, eu fui num restaurante, fui querer pedir, e esse começo de... Eu me virar, falei, não, vamos sozinho que eu me viro, eu fui... querer pedir um peixe lá, acabei pedindo 2 peixes, chegou um monte de comida pra mim e pra ela. Ela falou, nossa, que vergonha, todo mundo deve estar pensando que não. Comeram tudo? Não. Deixaram? Mas levei pra casa. Tá. Levei os peixes lá, tudo fresco, muito bom. E você ficou bastante tempo lá. Deu pra conhecer os lugares da Croácia? Porque a Croácia é um país muito bonito. Inclusive, um dos maiores diretores de cinema, o Hitchcock, falou que na Croácia que tem o pôr do sol mais bonito do mundo. Você conheceu alguns lugares de lá? Poucos, assim, né? Porque nas minhas férias eu vim pro Brasil, ver a família. Eu não aproveitava. Então eu não consegui aproveitar lá. Mas realmente o pôr do sol lá é encantador. Minha esposa fica... Toda hora que ela vê pôr do sol, ela lembra da Croácia, né? Porque a gente morava de frente pro mar, não na beira da praia, mas onde que a gente morava, a gente tinha o mar todo na frente. E sempre tinha o pôr do sol, era uma coisa fantástica, assim, atrás das montanhas, com o mar. Em São Paulo tem paisagens bonitas como essa, né? Os prédios são tão bonitos. Bem parecido. E agora eu vou até colar, porque eu quero saber se você já conheceu Split ou Dubrovnik. Como é que é? Dubrovnik. Esse lugar aí, que foi gravada o Game of Thrones. Você conheceu esses lugares? Split, sim.
Até porque a gente foi jogar lá algumas vezes e é uma das cidades mais longe de onde que eu tava, que era 4 horas de ônibus. Então, nessa cidade a gente ia um dia antes. E lá quando você vai um dia antes, você chega na cidade e você pode sair, né? Você não fica concentrado dentro de hotel, até porque lá as pessoas respeitam, né? No Brasil, não. Nossa. Se você chega aqui e vai dar uma volta em São Paulo, as pessoas vão falar que você não está concentrado. Se tem um empatezinho ali, já... Nossa lá não. Você chega, né? Você treina na sua cidade, viaja. Quando você chega, você sai na cidade, né? Com a roupa do clube, lógico. Você vai no café bar, vai andar, vai no shopping, tudo tranquilo, e tem horário de você voltar para jantar, tudo isso você faz no clube, jantar e o lanche. Então, fora isso, você pode andar, passear tranquilamente. Mas não fui muito nas praias, nem nada. Mas é uma cidade muito bonita, né? É uma região muito bonita essa de Split. E eu tenho vontade de voltar lá para Dubrovnik. Muita vontade de ir lá conhecer. E, Moisés, deu tempo de você aprender sobre a cultura da Croácia? Porque aqui nós temos alguns objetos que remetem à cultura da Croácia, algumas coisas que o Moisés gosta também, por exemplo, a gravata. A gravata foi uma invenção da Croácia, né? E aqui também um belo barquinho representando todas as atividades marítimas da Croácia. Deu tempo de você aprender sobre a cultura mesmo do lugar? Olha, algumas coisas sim, né? Mas da gravata mesmo eu não sabia. Não sabia? A invenção da Croácia. Você vê, agora o barquinho... Quando eu cheguei aqui que eu vi o barquinho, eu falei, caramba, eles devem estar sabendo do que aconteceu lá. Eu acho que você não está sabendo. Não, aí. calma. É uma pergunta que vem daqui a pouco do presidente. Vem daqui a pouquinho. Então tá. E realmente é um país que tem barcos maravilhosos, muitos passeios, né? E uma cultura legal que aconteceu agora na Copa, muita gente não deve ter entendido muito, é que eles sobem, quando eles vão festejar, sobem em cima da mesa. E eles me fizeram sambar em cima da mesa. Todo mundo comendo ali, você sobe em cima da mesa, começa a sambar. E aí o pessoal bebe muito vinho lá e tal. E eles começam a tacar vinho, a taça no chão, começa a quebrar. Tudo. No primeiro momento eu falei, o que esses caras estão arrumando aí, né? Mas é uma forma deles festejarem, assim. E olha, o Moisés se antecipou, falou do barco. Eu queria que você explicasse essa passagem, que foi o presidente do time que queria o quê? Que o elenco ficasse mais unido. Emprestou o iate dele, ó. Divirtam-se aí nas praias da Croácia. Como que foi isso? Pois é, nós voltamos, né? Tínhamos sido campeões na temporada 2014, 2015, acho que foi isso. E foi logo que eu cheguei lá. Não, 2013, 2014. Nós fomos campeões da Copa. E aí entramos de férias, voltamos, fomos campeões da Supercopa também. No primeiro jogo, assim, logo que você volta tem Supercopa, fomos campeões. E aí depois disso nós tivemos um momento ali de 3, 4 jogos que nós não ganhamos. Sim. Assim, empatamos e perdemos alguns jogos. E aí ele pegou numa forma de... Motivação? Não de motivação, mas de relaxar, do pessoal tranquilizar e mostrar que estava tudo bem, né? Que não é porque perdeu ali que a vida acabou. Como algumas pessoas pensam, né? E achava que ia ter que desmanchar tudo, ia trocar tudo. Não, ele pegou... Nos chamou, amanhã tem um passeio, todo mundo vem preparado e tal, a gente vai dar um passeio de barco. E aí chegamos lá, ele parou o iate dele lá no centro, que tem um porto, parou, a gente entrou, fomos passear no iate dele, demos uma volta, fomos mar adentro, aí paramos num restaurante, ele parou no meio do mar, aí desceu as lanchas, desceu os jets dele lá do navio, e aí a galera... foi pro restaurante, comeu e depois ficou ali, brincando. E aí tinha vários jets, a pessoa subia lá no iate, pulava lá de cima. Você fez isso também ou você ficou mais na sua? Eu gosto de aventura, assim, dessas coisas. Andou de jet ski? Andei. Foi bom? Já tinha andado antes ou foi a primeira vez que pegou? Não, já tinha andado antes e aí lá eu brinquei ainda mais, né? Tava mar adentro, só nós mesmo. Tiraram racha de jet ski? Então foi uma experiência bem legal, assim. E você falou que um dos seus receios de ir pra Croácia é que você ficaria meio escondido, mas... Alexandre Matos já te conhecia e foi lá te achar na Croácia. O que ele falou? Que você já estava estabelecido lá, já era ídolo da torcida, já tinha sido campeão. O que ele falou que te convenceu a voltar para o Brasil, voltar para São Paulo? Ele me falou da possibilidade de voltar para o Palmeiras, falou de toda a estrutura, tudo que se estava formando aqui, precisava de um cara com as minhas características. E quando ele me falou isso, eu senti no coração que era a hora de voltar, porque eu sentia que quando eu joguei aqui no Brasil, antes disso, eu só jogava para ou não cair, ou ficar meio de tabela, alguns objetivos menores do que o Palmeiras
Podia te proporcionar. Né? Podia me proporcionar. E isso me motivou bastante porque eu queria ter esse reconhecimento aqui no meu país, né? Conquistar aqui no meu país. E até por satisfação da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, né? Seria gostoso para mim, como eu falei, principalmente para meus pais, né? De sentir orgulho de me ver tão próximo aqui, conquistando algo tão perto deles. E eles podendo participar um pouco mais próximo. Então isso me motivou bastante, né? E aí o Alexandre começou a falar tudo que estava acontecendo. E aí o Palmeiras estava na época de disputa final ali contra o Santos na Copa do Brasil. Então a sondagem começou ali em dezembro, finalzinho de novembro, foi finalzinho de novembro, e aí eu já comecei a torcer, assistir, e eu lembro que lá era 3 horas da manhã e eu assistindo o jogo, né, porque lá são 5 horas a mais, então assisti os 2 jogos, torci bastante, e eu lembro até que na hora que o Palmeiras fez 2-0, eu comemorei ali, torci, e na hora que o Santos fez o gol, 2-1, eu achei que tinha perdido pelo gol fora, eu não sabia da regra. Sim. Cara, eu fiquei muito triste, assim. E aí depois eu vi indo pros pênaltis e falei, caramba, mudou a regra. Quando você viu o prazo indo pros pênaltis, eu falei, cara, que eles vão meter um goleiro pra bater o último então, pênalti? Eu não sabia dessa situação, né? Então ali foi tudo novo. E ali eu já comecei a me simpatizar, porque na hora que você tá torcendo ali, não foi torcendo, se ganhar, ganhou. Não, eu já senti que eu tava aqui, eu não tava ainda, né? Sim. Não tinha assinado contrato nem nada, só era uma conversa. Então, eu vi que era realmente o momento de voltar. O Matos foi muito feliz, né? E eu vim com toda desconfiança, mas consegui mostrar o meu futebol e ser reconhecido. E o principal, consegui dar título para a torcida. E você vindo para cá, saindo da Croácia, abriu mão de uma possível naturalização e de uma possível chance na seleção da Croácia. Você já pensou em jogar com aquela camisa lá quadriculadinha, bonitinha, ou nunca passou pela sua cabeça? Não, é uma coisa que poderia acontecer. Você queria? Se eu ficasse lá, sim. Se eu ficasse lá, eu tinha essa possibilidade, né? Já se falava nessa possibilidade. Eu acho que mais 1 ano e meio que eu ficasse lá, eu poderia tirar o passaporte e ter a possibilidade de defender a Croácia. E hoje tem 2 jogadores que estão lá, né? Um foi o atacante quando eu cheguei, que é muito bom, o Kramaric, um excelente jogador. E o outro é o Bradaric, um volante que na época... Ele era até meu reserva, assim, quando eu estava lá. Ele está hoje na seleção. Era mais novo, um menino. E então, essa possibilidade era bem real de acontecer, de eu ir para disputar alguns jogos, se tudo der certo, disputar uma Copa do Mundo. Mas eu preferi voltar, né? Até porque isso não era uma certeza, se eu ficasse lá eu iria. Preferi voltar e buscar esse sonho que eu tinha de conquistar algo aqui no Brasil. Imaginou o meio-campo com Rakitic, Modric e Moisés? Imagina o jogo que sairia. É mais fácil de jogar com esses caras, né? Sem dúvida, são caras muito talentosos. Moisés, a gente já falou sobre Minas, falamos sobre Pernambuco, São Paulo, Croácia. Faltou algum lugar que você queira falar que você guarda no seu coração, dos lugares que você passou? Não, esses são os principais, né? Passei também por Rio Verde, no Goiás, Toledo, no Paraná, Varginha, quando eu estive no Boa, que foi uma época que me ajudou bastante a crescer também. Tive muitas dificuldades ali, não dentro de campo foi tudo muito bom, mas fora foram momentos difíceis ali que eu passei, mas que me fez crescer bastante também. Então, todos os lugares que eu passei, eu pude aprender e guardo com carinho todos eles. E por tudo isso que a gente falou aqui com o Moisés, por todos esses lugares que a gente conversou, é que ele foi escolhido e eleito, né, por nosso departamento de comunicação como o personagem ideal para esse primeiro episódio do quadro Fora de Casa. Moisés, muito obrigado. Valeu, desculpa a demora, a entrevista grande. Eu encerro aqui o primeiro episódio do quadro Fora de Casa. Dê o like no vídeo, se inscreva na TV Palmeiras e acompanhe, porque a gente vai entrevistar todos ou muitos jogadores do Palmeiras, porque o elenco do Palmeiras é muito experiente, né? O pessoal rodou pra caramba. Então, siga a TV Palmeiras, acompanhe e não perca os próximos episódios do quadro Fora de Casa. Valeu, pessoal!